Pai do Senhor, meus irmãos, boa tarde. Início de noite, é um prazer estar falando com os irmãos pela primeira vez através desse poderoso instrumento de comunicação que é a rede social, que são os nossos grupos de WhatsApp, também esse canal no YouTube, que foi feito para esse propósito. Falando, meus irmãos, que de fato a saudade tem apertado os nossos corações já há alguns dias sem participarmos do culto, juntos em comunhão, mas feliz também de ver que os irmãos têm abraçado a causa do Evangelho, têm vivido o propósito do Evangelho, mesmo cada um vivendo em suas casas, mas tem fortalecido a sua fé. Hoje, meus irmãos, é o nosso quinto dia de consagração, quinto dia que nós estamos fazendo esse trabalho de consagração nos lares, e hoje, como domingo, optei por fazer esse momento mais especial através de um vídeo, para a gente poder, assim, de alguma forma, rever os irmãos, alguém ver o nosso rosto, que tanto nos faz falta. Meus irmãos, hoje o Senhor colocou no meu coração um texto muito especial, que está no segundo livro da Bíblia Sagrada, o livro do Êxodo, o capítulo 13, o verso 17, o verso 18 e o verso 21, que nos diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho, e subiram os filhos de Israel na terra do Egito armados. E o verso 21, e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite uma coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. E a palavra, meus irmãos, que eu quero passar para toda a igreja, nossos amados irmãos da Cidade Oeste, é que o Senhor ele vai adiante. Independente das circunstâncias, assim como Deus conduziu os filhos de Israel, tirando-os da terra do Egito até a terra prometida, o Senhor, meus irmãos, ele está no controle de tudo. A primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos está no verso 27, quando diz que o Senhor não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que era o caminho da guerra, mas Deus os fez conduzir por um caminho mais longo, mais distante, contornando todo o deserto. Isso nos mostra, meus irmãos, que o Senhor ele conhece os melhores caminhos para a nossa vida. Nós traçamos planos, traçamos projetos, mas é o Senhor quem direciona os nossos passos. Basta lembrar do profeta Jeremias, no capítulo 29, quando no versículo 11 ele diz, o Senhor que bem sei que pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Assim como Israel guiou os filhos de Israel, saindo-os da terra do Egito até a terra prometida, o Senhor sabe qual o melhor caminho. Verdade é, meus irmãos, que outra lição está no verso 18, quando nos diz assim, Êxodo 13, 18. Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho, saíram os filhos de Israel. Às vezes, quando Deus está nos guiando, Deus nos leva até o deserto, porque o deserto é a escola de Deus. Pastor Samuel, o que é o deserto? O deserto são momentos de escassez, o deserto são lugares infestados por feras, por pestes, por dificuldades. E o que nós estamos enfrentando, essa pandemia mundial, nada mais é do que um deserto. E a igreja do Senhor Jesus, ela é acostumada a traçar esse caminho. A igreja do Senhor Jesus, ela sempre tem se conduzido por esse caminho, passado por esses caminhos. E o Senhor tem nos dado vitória, porque o Senhor, apesar de nos guiar até o deserto, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que livra o seu povo. E assim também foi com os filhos de Israel. Mas o mais forte, meus irmãos, está aqui no verso 21. E o Senhor ia adiante deles. De dia, uma coluna de nuvem para protegê-los do sol escaldante. À noite, uma coluna de fogo para aquecê-los, para guiá-los. Deus, ele sabe a melhor forma de nos guiar. Nos submetamos à sua vontade, porque com certeza a sua palavra é melhor, o caminho é melhor. Então, a minha oração é que Deus possa fortalecer o nosso coração e nesses dias que nós estamos ausentes fisicamente, a nossa fé seja fortalecida, crendo no Deus que não perde batalha, no Deus que está à frente de tudo, no Deus que tem nos guiado de um modo todo especial. Nosso amado abraço aos amados irmãos, pedindo a Deus que a nossa fé seja fortalecida
e que os irmãos continuem com os cultos domésticos. Hoje, 22 de março, pela manhã, tivemos uma manhã de jejum e consagração, conforme a orientação do nosso pastor. Amanhã tem a nossa leitura devocional, que está exatamente no Evangelho de Lucas, do capítulo 17 até o 21, de segunda a sexta-feira. Os irmãos não percam esse hábito do culto divino, do culto devocional, e tudo seja feito, meus irmãos, para a glória e louvor do nome santo do Senhor Jesus. Com certeza, brevemente nós estaremos todos juntos, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Pai do Senhor a todos.